Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um documento que ele é um documento da igreja muito importante para todos nós, que ele fala sobre os padrões do Senhor e as doutrinas, né, relativa à família. Né? É uma proclamação que foi dada pela primeira presidência e o Coro dos 12 Apóstolos. E são conselhos sobre fortalecer a família e faz uma advertência sobre as consequências da desintegração da família. Então, vamos estudar esse documento. Ele contém em muitos manuais da igreja e também nós temos aqui nesse site aqui, ó, site da igreja. Se você colocar no Google a Família Proclamação ao Mundo, vocês vão achar o documento A Família Proclamação ao Mundo. Foi publicado em 1995, né? Não é um documento assim tão antigo. Então vamos estudar um pouquinho sobre ele. Então a primeira presidência e o Conselho dos 12 Apóstolos, né? De a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. A primeira presidência e o Conselho dos 12 Apóstolos de a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador, né, para o destino eterno dos seus filhos. Então, todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destino divino. Né? O sexo, ou seja, o masculino e feminino, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Na esfera pré-mortal, o que significa esfera pré-mortal? Né? Alguns de vocês talvez não tenham ouvido falar nesse termo, pré-mortal, né? Ou seja, é antes de nós nascermos. Antes de nós nascermos, esfera pré-mortal. Os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam Deus como o seu Pai eterno e aceitaram o seu plano. Ou seja, quando nós vivemos com Deus, nós aceitamos um plano. E segundo o qual os seus filhos poderiam obter um corpo físico, ou seja, nós nascemos, né? E adquirir a experiência terrena. Nós estamos aqui na Terra para nós termos experiências, a fim de progredir rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. Então, o plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. Ou seja, né, os nossos relacionamentos familiares não terminam aqui na Terra. E as ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Então, o primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicar e encher a terra continua em vigor, ou seja, não é só na Bíblia. Então, realmente é um mandamento que vigora até hoje, de termos famílias, né? E declaramos também que Deus ordenou que os poderes sagrados de procriação sejam empregados somente entre homem e mulher legalmente casados, ou seja, ter filhos dentro de um casamento legal. E declaramos que o meio pelo qual a vida mortal é criada foi estabelecido por Deus. Afirmamos que a santidade da vida e sua importância no plano de Deus. Marido e mulher têm solene responsabilidade de amar-se mutuamente, ou seja, amar um ao outro, e amar os filhos e de cuidar um do outro e dos filhos. Os filhos são heranças do Senhor. Os pais têm o sagrado dever de criar os seus filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais. Ou seja, os pais devem ensinar a seus filhos o amor e a retidão, amar a servir e amar e servir uns aos outros e guardar os mandamentos e ser cidadão cumpridor da lei, onde quer que more, ou seja, respeitar as leis do país. O marido e a mulher, o pai e a mãe, serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Ou seja, quando vocês estiverem na condição de pai ou mãe,
é o nosso dever sagrado ensinar os filhos com amor, a obedecer os mandamentos de Deus e também os mandamentos, né, as leis aqui na terra. A família foi ordenada por Deus. O casamento entre homem e mulher é essencial para o seu plano eterno. Os filhos têm direito de nascer dentro dos laços do matrimônio, ou seja, dentro de um casamento, né, e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos de Cristo, ou seja, uma família que esteja vivendo o Evangelho, aprendendo sobre o Evangelho, tem mais possibilidade, né, de ter uma felicidade maior na vida familiar. E o casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sobre os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e das atividades recreativas salutares. Esse ponto aqui bem interessante, né? Não é somente dentro de um casamento, mas serve para nós, né? Para os jovens também, de como a gente pode ter uma vida, né, familiar mais feliz. Fala-se, né, fé, a oração, no arrependimento, no perdão, né? Então, as famílias que têm esses itens aqui, provavelmente alcançarão maior felicidade, o respeito, o amor, né, a compaixão, né, o trabalho, atividades recreativas. Então, provavelmente a família vai ser melhor sucedida se tiver esses princípios, né? É um modelo divino. O pai também deve presidir a família com amor, retidão, responsabilidade, necessidades, né, de seus familiares e proteger. Então, a responsabilidade primordial da mãe, cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, pai e mãe têm a obrigação de ajudar mutuamente como parceiros iguais. Enfermidades, falecimento, outras circunstâncias, pode exigir adaptações específicas, né? O que são essas adaptações? Nem toda família hoje, né? A gente tem filhos que são criados por avós, por uma mãe, por um pai. É claro que existem circunstâncias, né? Mas dentro de um lar deve existir esses princípios de amor, de bondade, de compaixão, de retidão, de viver o evangelho. Então, por isso que é falado aqui que há situações específicas. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário, né? Advertimos que as famílias que violam o convênio da castidade, que maltratam o cônjuge, os filhos, ou que deixam de cumprir suas responsabilidades, deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre as pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos. E conclamamos os cidadãos e governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem as medidas designadas para manter e fortalecer a família como unidade fundamental da sociedade. Então, essa proclamação, na época, o presidente profeta Gordon B. Hinckley, ele deu dentro de uma reunião a mulheres em 23 de setembro de 95. Então, essa proclamação da família, ela é muito especial porque realmente ela fala, né, sobre algumas coisas, né, que o mundo necessitava ouvir, né, e realmente é uma necessidade que o mundo tem de ter uma proclamação, né, sobre a família. E realmente, assim, eu sei que nós precisamos, se nós nos atentarmos às palavras que tem aqui, nós vamos ter uma vida mais feliz, né? Explica sobre que a família é essencial no plano de Deus, da nossa identidade, né? Que o plano de felicidade permite que o relacionamento familiar continue após a morte. E o mandamento dado por Deus ao marido e mulher de terem filhos, né? Permanece válido até hoje, que Deus ordenou que os poderes sagrados da procriação, né? Seja entre homem e mulher legalmente casados. E, assim, são vários princípios importantes que a gente aprende aqui nessa proclamação. Mas um dos princípios mais importantes que a gente aprende é que a felicidade na vida familiar
é mais provavelmente alcançada quando fundamentada no ensinamento de Jesus Cristo. Né? Então, que vocês possam estudar essa proclamação, né? E que nós tenhamos sempre essas palavras, né? Nos nossos corações, e que nós possamos praticar a fé, a bondade, né? E eu gostaria que vocês me respondessem aí, como participação da aula, o que o Senhor nos fará prestar conta se a gente não cumprir nossas responsabilidades com a nossa família, né? Está bem aí, né, num versículo, numa parte dessa proclamação, né? O que vai acontecer, tá bom? É isso aí. Um cheiro para vocês e até a próxima.